Quem é você? Quem é você? Eu vou perguntar mais uma vez, para chamar a tua atenção. Porque se você entrou nesse vídeo por um acaso, você não me conhece, você está pensando, ué, o que essa doida está falando, quem sou eu? Eu vou ousar perguntar de novo, quem é você? Você sabe? Você tem essa resposta? Eu vou convidar você a ficar esses minutinhos aqui comigo. E juntos a gente vai fazer uma reflexão. Porque se você começou a assistir esse vídeo, não foi por acaso. Nada é por acaso nesse mundo. E se você puder parar um pouquinho essa correria do dia a dia, se você puder parar um pouquinho para escutar o que eu vou te falar agora, talvez faça sentido para você. Às vezes nessa correria, nessa pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo, a gente se perde, a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente está numa pandemia, trancado em casa, e muitas vezes parece que as coisas têm mais coisas para fazer do que antes. Os filhos em casa, tarefa, é tanta coisa para fazer. Na verdade, as mulheres que estão me ouvindo são mães, dona de casa, o serviço não acaba nunca. E aí você nessa correria, quantas vezes você não se rotulou com alguma coisa? Quantas vezes você não disse sim, eu sou escrava dessa casa? Ou quantas vezes você diz assim, é tudo eu, eu. É só eu para fazer isso, é só eu para fazer comida, é só eu para cuidar dessas coisas. E eu pergunto, quem é você? Será que você colocou um rótulo em você? Ou foi um rótulo que alguém colocou? E foi interessante porque hoje, agora há pouco, eu estava assistindo, né, um maluco aí da internet que eu tenho acompanhado. E eu queria, assim, eu trabalho com artesanato, vocês sabem disso. Alguns, né, sabem disso, alguns que já me acompanham no canal, sabem que eu trabalho com artesanato. Então, assim, a gente vai procurando alguma coisa, a gente vai procurando algo que, né, uma maneira de divulgar, uma maneira de crescer. E eu tenho acompanhado o Pablo Marçal. E, ao contrário do que eu imagino, do que eu imaginei que ele faria, ele tem despertado algo em mim. Ele tem despertado algo que já há muito tempo está guardado. Né? Eu, por muito tempo, assim, eu sempre gostei de fazer essas reflexões. E hoje foi uma coisa assim que foi muito forte. E agora, né, agora é bem tarde, eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, porém, eu falei, hoje eu não durmo sem gravar esse vídeo. E quem é você? Essa é a pergunta, porque foi a pergunta que eu fiz pra mim. Quem sou eu? Quem é a Joceleia Soares? Quem é você? E muitas vezes a gente responde, né, desse jeito que eu tinha comentado. Muitas vezes a gente responde com rótulos que as pessoas nos colocam. Ah, eu sou artesã, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou dona de casa, sou diarista. Ah, eu sou só uma escrava nessa casa. Ah, eu sou, né? E às vezes a gente não sabe quem a gente é. E eu queria fazer uma comparaçãozinha. Eu acredito que a maioria, né, se for mãe, tiver filhos aí, com certeza conhece. Se forem mais ou menos da mesma época minha, assim, de criança, vai lembrar que assistiu, porque eu lembro que eu assisti. Então, assim, o filme O Rei Leão, ele faz um comparativo muito bom. É bom a gente fazer esse comparativo com O Rei Leão. É incrível, assim, que quando ele fala quando o Simba, ele é pequeno, e ele presencia lá, né, a morte do pai dele, e o tio dele vem sobre ele e fala o quê? O tio dele coloca uma culpa nele, coloca um rótulo nele, como assassino.
né? O Scar, ele vem ali e ele fala assim, foi você que matou seu pai. E aí o Simba, todo ali assustado com a situação, o que que o Simba faz? O Simba foge, né? E ele vive depois por um tempo nessa culpa, nesse rótulo que o tio colocou. E assim é com a gente também. Quantas vezes a gente vive com um rótulo que alguém colocou? Às vezes ainda pequeno, na maioria das vezes a gente vem com rótulos lá da infância, aonde o pai, aonde a mãe, um irmão, né, aonde alguém da família nos prejudicou. Porque geralmente é alguém próximo a gente que são os maiores causadores de feridas, né? Os maiores causadores de dores na gente. Por isso que já o nome já diz, causador. É aquele que causa a dor em nós. Né? Então, os maiores causadores de feridas em nós, geralmente são pessoas próximos, né? Como foi o caso do Simba, foi o tio dele. E aí, então, o Simba, ele foge, né? Ele foge e ele deixa para trás aquilo que era para ele ser, o leão, ou o rei, né? O rei leão. E ele foge e nesse caminho de fuga, ele se encontra, né, com um porco e um suricate, né? E aí, o que acontece? O porco e o suricate, eles sabem que o leão, ele é carnívoro. E aí, o que eles fazem? Com medo de que o leão coma eles, ele traz o leão para viver a mesma vida que eles, né? Então, eles comem insetos, larvas, e eles fazem com que o leão acredite que ele também come aquilo. E porque, lógico, o leão comendo aquilo, não vai comer eles, né? E o leão, sendo um leão, né, dentro dele um rei, ele se amolda a isso. Ele se amolda a esses novos amigos e começa a viver como eles, né? Tem até a musiquinha lá, Hakuna Matata, né? Uma vida sem problemas, uma vida sem responsabilidade, uma vida sem pensar nos problemas, sem pensar naquilo que de fato precisa ser resolvido. E você? Será que você não tem fugido de alguns problemas que precisam ser resolvidos? Será que você não tem vivido talvez uma vida assim sem pensar em resolver, uma vida assim meio irresponsável? E eu quero falar isso com muita humildade no seu coração, porque eu muitas vezes tive que fazer essa reflexão comigo. Será que eu não estou sendo irresponsável comigo mesma? Será que você não tem deixado alguma coisa que você sabe que precisa de uma mudança, que você sabe que precisa de uma transformação, ou de repente de voltar atrás e consertar isso, né? Como Simba precisava voltar atrás. Ele estava fugindo de uma culpa. Mas nós, muitas vezes, também fugimos das culpas do passado. E muitas vezes culpas que foram nos colocadas indevidamente. E aí, nessa nova amizade com o Timão e o Pumba, ele começa a comer larvas. E aí, trazendo para vocês, assim, a palavra de Deus, ela fala assim que, se quiserdes me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então, essa é uma promessa para mim e para você. E aí, assim, fazendo, né, essa comparação com a história do Rei Leão, porque é uma história assim, se você for olhar, ele era um rei, né, ainda que não estivesse no trono, mas ele era filho do rei. Mas ele comia carne, pois ele é carnívoro, e ele se submeteu a comer larvas e insetos. Né? E ali é até engraçadinho na hora que a gente olha o filme. Se você não assistiu, assista fazendo essa reflexão. Mas assim, é até engraçadinho que na hora que ele tá comendo, né? Ele tem nojo ali, ele faz umas caras, mas ele come aquele inseto e até ele fala, viscoso, mas gostoso, né? Então esse mas é ruim, mas me sustenta.
Quantas vezes numa situação da nossa vida, a gente literalmente come com farinha, come situações que são viscosas, mas gostosas, né? Quantas vezes a gente tem coisa para resolver e a gente engole aquilo, porque na hora é o que vai nos satisfazer. Então eu trago essa reflexão para você estar fazendo, você tá imaginando e não saia desse vídeo até acabar, né? Porque eu tenho certeza que se você parou aqui, é porque Deus quer falar com você. Então, se isso é relevante para você, se isso que a gente está conversando agora faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilha para que isso chegue até outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas na sua vida que você pode pensar assim, talvez você pense assim, não, nossa, isso é para mim. Nossa, isso é para mim. Como eu tenho, muitas vezes eu assisto alguma coisa e eu tenho certeza que aquilo é para mim. Mas outras vezes você pode dizer assim, nossa, isso aqui é para fulano, né? Nossa, fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Então, seja você esse canal de bênção. Se você não consegue chegar para fulano e falar esse tipo de coisa, envie esse vídeo. Envie esse vídeo para a pessoa. Apesar que eu sempre falei assim que quando eu tô assistindo, é para mim, né? Então, esse vídeo é para você. Mas que sirva também de bênção para outras pessoas, certo? Se você já gostou até aqui, né? Deixe seu like, compartilhe. Por que sempre a gente fala isso? Para que o YouTube entenda que esse é um assunto relevante. E no meio de tantas coisas que a gente vê por aí, tantos vídeos, né, tanta bobeira que a gente vê por aí, se você é uma pessoa de valor que está me assistindo, se você entende que isso faz sentido e é relevante, faça a tua parte. Curta, compartilhe, comente, né? Mas vamos continuar. Então, o que acontece com o Simba? Ele fica esse longo tempo, né, sem comer carne, porém ele come insetos, né? Até que chega uma hora que o macaco chega para ele e o macaco pergunta assim, quem é você? Quem é você? E aí o macaco, ele fala assim, ele fica ali meio perdido, porque ele não sabe quem é ele. No fundo, ele não sabe a essência dele. E o macaco dá até uma cajadada na cabeça dele ali, e ele fala, você não sabe quem é, mas eu sei quem você é, né? E às vezes, na vida da gente, a gente toma umas cajadadas assim, não é mesmo? Às vezes a gente leva umas cacetadas da vida, e talvez é pra gente parar e pensar, quem sou eu? E às vezes a gente não percebe isso. Então, o macaco dá aquela cajadada nele e leva ele pro lago, para ele ver o reflexo dele, né? E antes disso, um pouquinho, o macaco fala para ele assim, você pode aprender, né? Na verdade, foi depois, um pouquinho, ele fala assim, doeu, né? Que o Simba fala assim, que a cajadada doeu, e ele fala isso, doeu, mas serve para você aprender. Então, ou você pode aprender com isso, né? E o passado é para você aprender com isso, mas está no passado a cajadada que ele tinha dado. E assim é com a gente também, né? Quantas vezes a gente toma uma cajadada na vida, mas é para a gente aprender com isso. E mesmo que doa, é para a gente usar isso a nosso favor. E aí o macaco leva o Simba para olhar o reflexo na água. E tá aí a chave de tudo. Porque na hora que o Simba olha, ele olha naquela água e ele vê a figura dele mesmo, o reflexo dele mesmo, aquele leãozinho ainda frágil, porque ele ainda não tinha descoberto quem ele era. Então ele olha ali e ele vê aquele leão frágil, né, o reflexo dele. E aí o macaco fala, olhe direito. E aí então ele olha e ele vê o pai dele, que era o rei leão, né? Que era o rei da floresta. E aí o pai dele, né? Ele vê que o pai dele estava dentro dele, estava nele. E aí que tá a chave, aí que tá a chave. E eu quero perguntar para você, como se nesse momento você tivesse em frente a
água, a um espelho, que você olhe para você e você veja quem é você. Olhe direito. Quem é você? Você sabe quem é você? A palavra de Deus, ela, no livro de Gênesis, no capítulo 1, do 26 ao 29, mas especificamente no capítulo 27, ele diz assim, que Deus criou o homem. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E aí, no 28, e Deus os abençoou. Então, quem é você? Você é imagem e semelhança do Criador. Você é um com o Pai. O Pai está em você. O Pai é um com você. Então, você não é fraca, não. Você não é perdedor. Você não pode desistir das coisas. Você não é ali um gatinho acuado. Você é um leão. Você é uma leoa. Porque aquele que é o soberano, aquele que criou todas as coisas, ele é um com você, ele é seu Pai. E a hora que você entender isso, e a hora que você começar a colocar isso em prática, você vai ver, você vai sentir a força saindo de você para conseguir sim vencer as coisas dessa vida, para você vencer cada dia. Sabe, não precisa você vencer as coisas daqui a um ano, vença o hoje. Vença hoje, o que você tem para fazer hoje, porque você é imagem e semelhança de Deus, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, como nessa comparação com o Rei Leão, né, com o Simba, tão acuadinho mesmo, já sendo adulto, ele era acuadinho. Às vezes é você sendo assim. E a hora que você entende que você é um com o Pai habita em você, e essa força dele vem para você, a palavra diz que maiores coisas você faria. Né? Jesus fala isso, que maiores coisas você faria. E independente de qualquer coisa, independente de religião. Talvez você possa estar dizendo, mas eu não sou, eu não acredito nessas coisas. Mas você tem uma força interior. Você tem uma força dentro de você, que muitas vezes as coisas do dia a dia fazem isso ficarem apagados. E eu te convido a olhar para o reflexo, para o teu reflexo, e olhar mais fundo. Olhar mais fundo. E aí é até interessante, porque também no filme fala, né? Olhar além do que vê. Então esse filme, assim, ele é cheio de enigmas, ele é cheio de coisinhas que se você começar a olhar com um olhar crítico e com um olhar assim, você vai encontrar tantas mensagens bonitas, né? Olhar além do que vê, além do que você está enxergando, além do que é óbvio, você está olhando os problemas, então desvie o teu foco, sabe? Se o problema está aqui, não olhe aqui, olhe além disso, olhe, passa assim, passa além do que você vê, e sabe, comece a ter um foco diferente e busque ver realmente quem é você, né? Lembre-se de quem é você. Você é imagem e semelhança do Criador. E essa era a mensagem, né, que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que realmente essa mensagem faça você refletir. Peço, por favor, se você gostou, se você achou assim que fez sentido o que eu falei, comenta aqui embaixo, sabe? Dá o teu likezinho, não custa nada. Não vai gastar o dedo, mas vai mostrar para mim e vai mostrar para outras pessoas, né? Vai alcançar outras pessoas que esse é um conteúdo de qualidade. Então, se você é uma pessoa que ficou comigo até agora, no final desse vídeo, se você é uma pessoa de valor, de princípio, se você também tem essas reflexões, se você sabe quem você é, eu convido você a dar o seu like, a se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada, que eu quero estar postando sempre agora desses assuntos, quero estar fazendo live também, tá? Então, comenta aí e compartilha. Compartilha com aqueles gatinhos aquados que precisam saber quem são. E você que tá aí me assistindo, você é imagem e semelhança do Criador. Você tem um poder dentro de si. Busque isso e faça acontecer. Tá certo? Um beijo no seu coração e a gente se vê.